Depois de descobrir por seu mensageiro que sua mulher estava fugindo com outro homem e levava sua filha consigo, Augusto liga para seus capangas e descobre que eles estavam trabalhando para o Major com Silva devido aos atrasos no pagamento e dívida com todos. Depois disto, Augusto decide ir atrás de Consilva com o intuito de recuperar seus capangas e a fama de mais temido da cidade. Ao encontrá-lo, Inho Augusto vai para cima dele e tenta matá-lo, mas é surpreendido. Augusto então é repreendido e o major e seus capangas o torturam e o prendem para depois matá-lo. Eles então o levam para a beira de um despenhadeiro e o marca com ferro quente como se fizesse parte do seu gado. Augusto sente tanta dor que despenca do barranco e sai rolando até atingir o solo. O major e seus capangas acreditam que ele tenha morrido com a queda e nunca mais o procuram. Augusto então acorda depois de meses e percebe que está recebendo os cuidados de um casal de pretos velhos, com quem aprende a rezar e se converte para ter uma vida melhor. Ele permanece na casa do casal e faz com que todos pensem que havia morrido de fato. Ele cria laços com os dois e os chama de pai e mãe. Em um certo dia, uma gangue vinda do outro lado do estado, comandada por Joãozinho Bembem, passa pela cidade no dia em que Augusto está por lá. Augusto, intrigado e por ter um momento nostálgico com ele próprio, vai em direção ao Joãozinho Bembem e pergunta se eles não queriam ficar uma noite na casa dele. Foi simpático e Bembem aceita. Os dois se deram muito bem e seguiram para lá. Logo após a noite de muita conversa, a gangue e Bem seguiram viagem. Bem convidou Inho Augusto para ir com eles, mas o próprio recusa, alegando que tinha se convertido e precisava pagar pelos seus pecados. Um tempo após a partida de Bem, Augusto decide seguir sua jornada de libertação. Ele decide que é hora de pagar pelos seus erros em outro lugar e vai em direção ao norte. Chegando lá, ele se depara com a gangue de Bem e, ao reencontrá-los, é convidado para passar a noite na casa de Joãozinho. Ao chegar lá, depois de conversarem muito, chega um senhor pedindo a misericórdia de Bem, devido a erros de um de seus dois filhos. Bem nega e ameaça o senhor. Augusto, ao perceber, diz para Bem que isso não está certo e tenta convencê-lo do contrário. Joãozinho fica furioso e começa um tiroteio na casa. Todos os capangas atiram e Bem e Augusto vão para fora de casa. Por fim, eles se matam. Porém, antes de morrerem, fazem as pazes. 7 de Ouros era um burrinho pedreiro que vivia na fazenda do Major. Era um burrinho velho que já não era tão bom quanto antes, envelhecido com o passar dos anos, fora esquecido pelo Major e deixado de lado nas suas jornadas. Até que um dia o Major, conversando com Francolin, o braço direito do Major, avistou o burrinho 7 de Ouros e convocou ele para suas jornadas. Francolin ficou indignado, pois o burrinho era velho e não tinha mais fôlego para nada. Mesmo assim, continuou o Major dizendo que ele dava conta do recado. A viagem seguiu. A travessia do rio a entardecer preocupava os vaqueiros, pois o dia estava mais cheio que o normal. A ida ocorreu tudo nos conformes, porém, na volta, o rio estava transbordando. Sem parar a viagem, no meio da travessia começou um temporal que derrubou e matou vários vaqueiros. Porém, o burrinho, velho e que todos achavam incapaz, conseguiu lutar contra a correnteza, se salvando e saindo vivo da viagem. Turúbio era um homem forte casado com Silivana, uma linda moça. Ele havia marcado uma pescaria com seu primo, dizendo à sua mulher que chegaria apenas no dia seguinte. Entretanto, como a pescaria não estava boa, retornou mais cedo e pegou sua mulher em pleno ato de adultério. O amante era Cassiano, um ex-militar, e por isso Turúbio não decidiu fazer nada no momento. Fingindo que nada havia acontecido, retornou na data esperada para sua casa. Pensando por horas qual seria sua vingança, e decidiu que mataria Cassiano e fugiria. No dia seguinte, foi até a casa de seu inimigo e disparou um tiro, que não matou Cassiano, mas sim o irmão deste.
Agora Cassiano queria vingar-se, o seu irmão, indo atrás de Turúbio. E assim começou uma caçada que duraria 6 meses. Cassiano queria matar Turúbio e Turúbio queria matar Cassiano. Nesse período, Turúbio foi visitar sua esposa, que queria que o marido parasse com a briga. Turíbio então revelou que sabia do problema cardíaco do rival, o que fazia com que fosse uma presa mais fácil. Ainda em uma das suas mudanças, Turíbio decidiu ir até São Paulo e mandou uma carta a Silvana informando isso. Cassiano visitou a mulher, que mostrou-lhe a carta do marido. Cassiano, com um prazo de vida determinado, decidiu que iria até São Paulo para matá-lo. Antes de chegar a São Paulo, ele adoeceu em um arraial e conheceu o 21, um jovem que precisava de ajuda financeira para criar sua família. Como o doente lhe ajudou, logo 21 ficou muito agradecido. Cassiano então deu todo o dinheiro para o jovem e posteriormente morreu. Sabendo da notícia, Turíbio retornou à esposa. No caminho, encontrou-se com o caipira e seguiram viagem juntos. Num ponto escuro da estrada, o caipira revelou ser o 21, e, vingando Cassiano, mata Turúbio. Decidi visitar a fazenda do meu tio Emílio, que estava disputando um cargo político. Ele tem uma filha, Maria Irma, uma linda moça pela qual fui apaixonado. Desde o início, comecei a gostar da minha prima, e sempre demonstrei isso com ela. Como ela não demonstrava interesse, tentei fazer ciúmes com outra moça. Fui até onde a fazenda onde ela morava e passei o dia lá. O pai da moça era opositor do meu tio, e assim meu tio viu a visita como algo político. Vi minha prima conversando com Ramiro, noivo da amiga da minha prima. Reparei que ela estava apaixonada por ele. Decidi então ir até a fazenda de outro tio para esquecê-la. Quando retornei, avistei minha prima com sua melhor amiga, Armanda. Ela era uma moça muito diferente da Maria Irma. Me apaixonei por ela no mesmo momento. Então, depois de tudo, me casei com a Armanda e minha prima se casou com Ramiro. Os primos Ribeiro e Argemiro moravam em uma região afetada pela malária, sendo os últimos moradores que sobraram no arraial. Há tempos atrás, Ribeiro tinha uma mulher. Quando Argemiro chegou à região, também apaixonou-se por ela, mas decidiu não contar nada a ninguém em respeito ao primo. A mulher foi embora com outro homem, deixando tudo para trás. Quando a malária chegou, só restaram os primos doentes. Argemiro sentia culpa por ter traído seu primo e, como estava na fase final da doença, decidiu contá-lo sobre o amor que tinha por sua mulher. Vendo que Argemiro traiu sua confiança e, pensando que ele ficou no arraial na esperança da moça retornar, mandou um homem embora de suas terras. Argemiro, no caminho, sofrendo com a doença, pensava apenas na mulher que amara. Com a chegada da febre, deitou-se no chão, observou a natureza, pensou em um lugar lindo para deitar e se acabar.